Aleluia. Glória a Deus. Vamos para mais um Mateando com Jesus. Está aqui meu mate. Pega o seu papel, caneta, Bíblia, aquilo que você usa para anotar. E vamos dar início, né, à nossa live aqui propriamente dito. Eu vou compartilhar com você a tela aí. Deixa eu só compartilhar aqui. Vou compartilhar a tela com você. Deixa eu pegar o meu título aqui nessa parte. Eu vou tirar aqui eu vou botar ele mais pro lado aqui, tá? Aí, pronto, show de bola. Agora sim não vai atrapalhar a imagem. Vou compartilhar meu slide contigo aí. Então, nosso tema hoje é o cristão em bebida alcoólica, tá? Esse tema que eu escolhi, tá aleatório. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse tema. Tem muita coisa para falar. Eu fiz um Reels essa semana de 2 minutos quebrado ali, e já teve repercussão. E hoje eu marquei para a gente abordar um pouco mais profundo, vamos dizer assim. O intuito é fazer uma live não muito longa, tá? Fazer uma live mais curta, tentar encerrar ela aqui em 20 minutos, tá? Então, para a gente abordar esse tema é bastante coisa, mas eu acredito que vai trazer um esclarecimento para a tua vida. Você que é cristão, saber se o cristão pode ou não beber, o que a Bíblia diz sobre a bebida, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá entender algumas coisas aqui. Então, eu peguei aqui alguns textos do Antigo Testamento que eu quero compartilhar com você. E já vamos abrir aqui o primeiro texto que está lá em Gênesis 9, do versículo 20 ao 29, tá? Então, tem outras passagens, mas eu separei algumas. E deixa eu aba aberta aqui. Deixa eu fechar. Agora sim. Vamos lá. Então, vou abrir aqui para você. Gênesis 9. Do 20, né? Vou pegar aqui do 20, que é a questão de Noé, tá? Então, após o dilúvio, Noé ele planta uma vinha, né? Ele foi ser lavrador de terra, mas a gente pode ver aqui no próprio texto. Ele planta uma vinha e o fato dele ter tomado provado do fruto dessa vinha, como vinho, né? A gente vai ver aqui, fez com que Noé amaldiçoasse o seu neto Canaã, tá? Então vamos ver o que ocorreu aqui nessa narrativa. Diz assim, ó: e começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. Ou seja, ele se viu nu. E viu Cã, o pai de Canaã. Então Cã era pai de Canaã. Então Cã era filho de Noé, Canaã era neto de Noé. Então Cã viu que a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos lá fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-no sobre os ombros. Os outros filhos de Noé eram os 3 filhos dele, Sem, Cã e Jafé. Então Cã era o mais novo. Então puseram-na sobre os ombros e, indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho. Então Noé tinha tomado vinho. E soube o que o seu filho menor lhe fizera. Amado, só para a gente recapitular. Então Noé, ali no capítulo 6 de Gênesis, mais ou menos, quando ele é separado, a Bíblia vai falar que ele era considerado alguém justo diante de Deus, tá? Então um homem que era justo diante de Deus, que tinha uma aliança que foi feita com Deus após o dilúvio, que é nos versículos mais para cima, ele tomou o quê? Vinho. Tá? Tomou vinho, se embriagou, como a gente pôde ver no texto, e ficou nu em sua tenda, tá? E ele o que fez depois? Depois que ele ficou sabendo o que seu filho menor fizera, ele amaldiçoou o neto. Então ele falou: maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Então aqui a gente tem a história, né, de um dos patriarcas, Noé, né, tomou vinho, ficou nu, né, e o fato do seu filho ter visto a sua nudez espalhada por seus irmãos, ou seja, expôs a vergonha de seu pai, trouxe o quê? Uma desonra para casa e uma situação constrangedora, porque custou que a maldição para o seu neto. E muitos estudiosos acreditam que isso aqui perpetua até os dias de hoje, tá, amados? Existe um povo hoje, inclusive, ali na região da África. O pessoal bateu muito no pastor Marcos Feliciano um tempo atrás, por conta de um comentário que ele fez. Mas muitos acreditam que os descendentes de Canaã residem hoje na atual África, tá?
Então depois tu dá uma pesquisada mais a miúde sobre isso. Então assim, ó, foi uma maldição que perpetuou, tá? Ao longo da história e das gerações. Por conta do que? Tomou vinho. Então o excesso do vinho fez com que Noé desse essa cadeia de sequências de fatos que a gente acabou de ler. Beleza? O que Salomão fala lá em Provérbios 23, do 19? Vamos abrir aqui o texto também? Vou abrir alguns textos e depois a gente vai esmiuçando. Provérbios 23. Olha aqui, ó, o que vai dizer? Provérbios 23, 19 do 21. Ó. Ouve tu, filho meu, e ser sábio e dirige no caminho o teu coração. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza. E a sonolência faz trazer as vestes rotas, ou as vestes envelhecidas, tá? Então, o que ele está dizendo aqui? O homem mais sábio que pisou na terra, tá? No contexto do Antigo Testamento, tirando Jesus, que tinha a essência da sabedoria em si mesmo, o espírito de sabedoria sobre ele. Dos nascidos de mulher, Salomão foi o mais sábio que teve e já pisou nessa terra, tendo que a Bíblia nos afirma, tá? E ele diz, ó, não se misturar o quê? Com o beberrão e com o comilão, porque eles cairão em pobreza. Então, o excesso de bebida alcoólica, tá? Que é bem diferente dos nossos dias, vai ver isso aí ainda. Ou seja, ainda tem um agravante hoje nos nossos dias. Leva o quê? A pobreza. Beleza? Agora vamos pular para os versículos lá de baixo. Deixa eu só ver. Que é o do 29 ao 35. Ele vai dar continuação a esse tema. Ele diz assim, ó, para quem são os ais? Para quem os pesais? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos, sinal de embriaguez aqui nesse contexto, tá? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, ou seja, já está no excesso aqui, está no limite. Quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim morderá como a cobra e como o basilisco picará, ou seja, haverá consequências. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidade. E serás como o que dorme no meio do mar e como o que dorme no topo do mastro. E dirás, espancaram-me e não doeu, bateram-me e não senti, quando virei a despertar. Ainda tornarei a buscá-lo outra vez. Então aqui está alguns alertas sobre o excesso da bebida, o excesso do consumo de bebida alcoólica. Tá entendendo? Então a gente tem que considerar aqui que a fermentação daquela época era bem diferente da maturidade de hoje. Porque hoje a álcool era menor. E em várias festas eles misturavam, até mesmo nas refeições, misturavam junto com a água, tá? Porque servia como um purificador também, que a água daquela época não é o saneamento básico que nós temos hoje. Então erra aquele que olha para a perspectiva bíblica e tenta interpretar ela a partir da sua ótica do século XXI. Mano, não vai dar certo. Você precisa entender a cultura, viajar para o espaço-tempo e realmente fazer o quê? Uma análise como se você estivesse vivendo naqueles dias. Então a gente tem que entender que eram culturas diferentes. Tá? Aqui a gente está falando há muito tempo atrás. O Salomão, ele veio ali há quase, vamos dizer assim, quase 1000 anos antes de Cristo. A gente já está 2000 anos depois de Cristo. Então aqui a gente está falando de 3000 anos de história para trás, amados, tá? Então guarda isso no teu coração, porque isso é muito importante, beleza? Então esses textos aqui falam o quê? Sobre o cuidado, tá? Do excesso da bebida, beleza? Então vamos lá, no final eu vou arredondar esse tema. Então a bebida no Antigo Testamento agora, também como forma de aprovação, tá? Vamos dizer assim, como não estou aqui querendo criar regras, tá? Pode ou não beber, tá? Você tem que analisar o seu contexto, você tem que ter sabedoria para isso. Então no Antigo Testamento, Eclesiastes 9, 7 vai dizer, vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Então aqui é Deus aprovando, dando uma orientação, tá? Alguns Eclesiastes também que escreveu foi Salomão. Então o homem mais sábio da terra, que daquele contexto, está dizendo que come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho. Está falando para beber, está autorizando, tá? Pois já Deus se agrada das suas obras, beleza? Salmo 104:15, acredito que é Salmo de Davi, se não me engano, vai dizer, e o vinho que alegra o seu coração, ele faz reluzir o seu rosto com azeite e o pão, que fortalece o seu coração. Então, a alegria, tá? Do tomar ali uma bebida, porque o alcoólico baixo, é claro, que era o vinho da época, Davi meio que autorizando, tá? Ou seja, não existe uma proibição clara na Bíblia, tá? Existe a proibição aos excessos. A gente vai entender isso. E depois a gente vai entender a questão de você entender se a bebida é para ti ou não, tá? Coisa que eu falei no vídeo e muitos não entenderam, alguns. Teve até um comentário me criticando ali,
né? E eu vou abrir mais esmiuçadamente hoje o que eu quis dizer, tá? E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas, e por vinho e por bebida forte. Orientação que de Deus, através de Moisés, ao povo de Israel, tá, amados? Então ele está falando aqui, ó, aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma. Ele está abordando sobre o dízimo aqui no contexto total, beleza? Por vacas e por ovelhas e por vinho e por bebida forte e por tudo o que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te, tu e a tua casa. Então, a bebida, o vinho dessa época aqui, também estava ligado à comemoração e à alegria, tá? Perante o Senhor. Então, os reis tomavam vinho. Na festa da Páscoa, o povo de Israel tomava vinho. Era costume da época, era cultural da época. Então, não existe uma proibição clara na Bíblia sobre o consumo de bebida alcoólica, mas da época, guarda isso. Porque se você trouxer para os dias atuais, queridos, pelo amor de Deus, nem se compara. O processo de fermentação, como já falei, existem outros processos que a gente vai ver aqui também, que para a época, tá, não tinha, era algo natural e orgânico. Hoje em dia, por conta da industrialização, comércio, mercado, né, de bebida que vende horrores, multimilionário, movimenta milhões, esse mercado, para acelerar suas vendas, ele não vai ficar esperando a fermentação natural, ele vai acelerar isso. Como até aqueles que aceleram o processo da terra para ter 2 colheitas no ano, coisa que era para ser uma só. Então existe muita gente que taca fertilizantes na terra, né, produtos orgânicos, para o quê? Para acelerar o processo natural das coisas. O homem faz isso, infelizmente, e hoje o mercado exige essa rapidez para a entrega da demanda que existe, tá entendendo? Então não confunda as coisas. A gente está falando aqui de 3.000 anos atrás, como a gente falou, tá? Até mais aqui alguns textos. Então, amados, fica ligado nesses detalhes. Você não pode olhar como se fosse no contexto atual, beleza? Espero que você esteja entendendo até aqui. Agora, Jesus e a bebida. Vamos dar um salto para o Novo Testamento. Vamos ver o que o mestre, vamos aprender com o mestre, né? Com aquele que é o original, o Cristo Jesus. O que ele fala sobre esse tema? Como ele lidava com esse assunto e como ele agia com a bebida alcoólica. Vamos ver. Eu peguei alguns textos aqui, tem outros, tá? Vamos lá. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem tem demônio. Aqui é Jesus exortando os fariseus, tá? Só para tu entender o contexto. Os fariseus estavam acusando ele de algumas coisas, né? E estavam querendo cercar Jesus, tentando descredibilizar o ministério de Cristo, beleza? E aí Jesus exorta eles e fala assim, ó, por que veio João não comendo nem bebendo? Porque João, ele tinha uma separação ao nazireado, tá? Ele era nazireu de berço, separado desde o ventre. Então João, por si só, não tomava vinho. Ele não podia tomar bebida alcoólica, porque a lei previa isso, a lei de Moisés. E foi esse ponto que o rapaz me criticou, a gente vai ver daqui a pouco. Então, a lei previa o quê? Que o nazireu era separado, não podia passar navalha sobre a sua cabeça, não podia tocar em animal morto, tá? Em corpo morto, e não poderia tomar bebida forte. Então, o nazireado, previsto na lei de Moisés, previa essas coisas. Então, João não bebia, porque ele era separado desde o ventre. Ele foi o camarada que preparou o caminho para o Senhor, tá? Para o Senhor Jesus, beleza? Depois lê o contexto se você não sabe nada de Bíblia. Tá? E Jesus está exortando os fariseus, dizendo, João veio não comendo, ou seja, fazendo jejum, se separando, não bebendo, e dizem tem demônio. Os fariseus criticavam João Batista, eles não aceitavam outra doutrina a não ser a deles. A gente está vendo isso aqui nas nossas aulas da segunda-feira, beleza? Aí o 19, veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão. Ou seja, Jesus comia e bebia. Bebia o que mais? A bebida da época. Então era muito costumeiro na janta eles misturarem o suco da uva fermentado com um pouquinho de água, tá? Então ficava um vinho fraco para as refeições diárias, tá? Ou quando eles fizessem. E os fariseus chamavam ele o quê? De beberrão. Então Jesus estava tomando o quê? Como bebida alcoólica, mas tudo indica isso. Amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Se Jesus não tomasse bebida alcoólica, eles não teriam como acusar Jesus de beberrão, tá entendendo? Então guarda esses detalhes, você tem que atentar. Agora vamos dar um salto lá para Jesus na ceia, beleza? Vai dizer assim, digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide. Fruto da vide, tá? É a uva, fruto da videira, tá? Então, a bebida deles na Páscoa era o quê? Costume de tomar o vinho. Então, aqui a gente entende que não é o suco de uva, mas é o vinho que era costumeiro da Páscoa. Aqui a gente está na Páscoa, festa da Páscoa. Tem que entender as festas de Israel. Até aquele dia em que o beba de novo convosco no vinho de meu pai. Só quero, aqui tem um outro contexto, dá para trabalhar outras ideias. Mas só a parte aqui que eu quero que Jesus tomou o vinho na ceia, tá? Tudo indica isso. Não vamos ser hipócritas. E também tem outra ocasião, lá em João 2, que Jesus transformou água em vinho. Isso aqui todo mundo já sabe. Até quem não é cristão conhece esses textos aqui.
onde Jesus, no casamento lá em Caná, ele transformou água em vinho, amados, é vinho. O texto bíblico original também traz. Ou seja, é o suco de uva fermentado, não é sem álcool. Beleza? Então guarda isso no teu coração. Então Jesus, ele tomava vinho, tomava bebida alcoólica. E agora, como é que faz? Né? Você tem que entender que Jesus estava inserido num outro contexto, como a gente está falando. Então era costumeiro da época tomar vinho nas refeições. Era algo fermentado organicamente, tá? Não tinha aceleração no processo de fermentação e nem outro tipo de purificação que é feito hoje, outros processos, tá? Então vamos pegar aqui só uma foto que eu separei, que diz aqui, eu até botei esse slide, esse papel aqui no vídeo, tá? Que eu fiz essa semana. Então o vinho da época de Jesus era o quê? Diluído com água. Uma parte de vinho para 3 a 5 partes de água, então ficava muito fraco, mas olha isso. E o teor alcoólico era baixo, era 4 a 7%. Tá? A fermentação era natural e rústica, usado como alimento e hidratação, não como bebida recreativa. Então, era o que? Costumeiro da época. Jesus está no costume judaico, queridos. Então, ele fez aquilo, praticou aquilo que era costumeiro aos judeus, do judaísmo, beleza? Vamos correr. Então, hoje, o vinho puro nos nossos dias é o que? Mais forte, é 12 a 15%. Tá? Então, são mundos totalmente diferentes, experiências totalmente diferentes. Hoje a gente tem outros acompanhamentos. Hoje a gente tem água com gás, a gente tem água normal, que com saneamento básico permite a gente tomar uma água. A gente tem filtro, purificador de água, a gente tem água potável. Então hoje a gente consegue ter outras bebidas para acompanhar a refeição. Não precisa necessariamente ser o que? Bebida fermentada, não precisa ter álcool na bebida para a gente fazer nossas refeições. E o teor de álcool era o que aqui hoje? É muito mais alto, então a gente tem que ter um cuidado redobrado. Tá pegando a visão? Tem que ter um cuidado redobrado quando se trata do tema sobre bebida alcoólica, beleza? Agora vamos lá para a questão de separação ministerial, que foi o que a gente comentou antes, tá? Então, alguns se abstinham por propósito espiritual ou ministerial, uma separação por uma missão específica. Então, os nazireus, tu vai ver Juízes 13, a história de Sansão, tá? Foi separado, nazireado, ou seja, não podia tomar vinho, bebida alcoólica também. Os sacerdotes em serviço, que foi o texto que eu usei lá de Levítico 10:9 para sustentar o vídeo do Rios que eu falei. E João Batista, Lucas, no 1 ao 15, não tomava bebida alcoólica porque ele era o quê? Nazireu. Então aqui a gente tem duas classes que não tomavam bebida forte, beleza? Diante do povo. Então existia uma separação para quem ia cumprir algo ministerial, um chamado, uma missão. Então aqui, ó, em Levítico 10, do 8 ao 9, vai dizer: E falou o Senhor a Arão, dizendo: Vinho, bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Aí vem um camarada, um irmão em Cristo, né? Não sei se ele é cristão ou não, se ele vai na igreja ou não, mas ele fez um comentário, tá? Tirei aqui a foto dele e ele diz assim: ó, você está se baseando na antiga aliança que era para Israel e acha que está correto nesse ensinamento? Então vamos lá. No vídeo curto eu não consegui falar para ele, mas nós precisamos entender que o Antigo Testamento a gente não pode arrancar ele da Bíblia. A Bíblia, para mim, ela é total de Gênesis e Apocalipse. Eu não cumpro o judaísmo, mas para mim entender o novo eu preciso do antigo. Como é que eu vou entender a questões referentes? Deixa eu voltar aqui para você. Como que eu vou entender questões referentes ao sacerdócio, referente ao tabernáculo, se eu não tivesse uma figura representativa palpável no plano físico? Eu não ia entender, porque o mundo espiritual, amados, ele é diferente do nosso plano físico. João, quando está tendo a visão lá na ilha de Patmos, que ele escreve o Apocalipse, ele está tentando retratar aquilo que ele estava enxergando com as coisas do contexto dele atual. Como é que ele vai representar o espiritual, mas? Aí tu pega a visão de Ezequiel, do anjo, aí ele fala: eu vi uma roda entre a outra, e tinham 6 asas, e tinham olhos por toda parte. Já fez uma representação de como era a visão de Ezequiel, mas fica um negócio esdrúxulo, absurdo. Coisas que não existem no nosso plano físico, tá entendendo? E tem gente que acha que o Antigo Testamento só serve para o judeu e que não serve para nada, não serve para base de estudo, não serve para nada. Querido, isso é um equívoco, tá? A Bíblia ela precisa ser total, então se está ali, se entrou para o cânon bíblico, existiu vários critérios que foram seguidos, os livros, para entrar para o cânon bíblico, para ver a veracidade do texto. Então se está ali, se Deus permitiu que ao longo da história ele ficasse entre o cânon de 66 livros, do material que está ali na Bíblia, é porque isso é importante para nós, não podemos olhar com um olhar de desprezo. Tá, então era para Arão, os judeus, eu fechei meus olhos, não quero saber. Então aquilo ali servia como figura, e eu vou provar para você, para a gente hoje. Então as coisas do Antigo Testamento são figuras, são sombras daquilo que nós vivemos, que é a realidade, que é a partir de Cristo Jesus para frente. Após a cruz, ele estabelece uma nova aliança, e nós estamos inseridos nessa nova aliança, eu tenho consciência disso. Tá? É diferente para a pessoa que não tem consciência disso e prega tudo errado.
Então, se eu tenho consciência disso, então eu sei que eu estava usando uma sombra para exemplo. Eu sei disso, claramente. Então, eu não sou judeu, não pratico o judaísmo, tá, Márcio? Então, assim, ó, eu sei a aliança que eu estou inserido, eu sei o sacerdócio que eu estou exercendo, a ordem sacerdotal que eu estou exercendo. Então, assim, ó, precisamos ter entendimento no tratar bíblico, tá? Então, vamos voltar lá pro texto. Então, esse camarada, ele fez esse comentário, beleza? É válido, tá? Todo mundo tá ali para comentar o que acha, o que pensa, show de bola. Não estou refutando isso. Então, eu peguei para exemplo aqui, e até agradeço ao comentário do irmão para a gente poder estar trabalhando aqui nessa live. Amém? Você compartilha essa live com mais pessoas também. Então vamos entender algumas coisas sobre o sacerdócio, tá? Então lá em Êxodo 25:40, aqui a gente está vendo a conclusão final, tá, das orientações de Deus a Moisés quanto ao tabernáculo, as coisas do tabernáculo. No final, Deus fala o que para Moisés? Atenta, pois, que os faças conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. Então, se você não sabe, Moisés ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, recebendo orientações de Deus, tá, Márcio? Então Deus revelou muitas coisas para ele, tantas coisas que já tinham ocorrido antes da existência de Moisés, como coisas posteriores. E Deus entrega o que? O modelo do tabernáculo. Tá aqui o texto, faças conforme o modelo. Então, se o tabernáculo terreno que foi dado a Israel é o modelo, existe um modelo original. Existe o original. Pegou a visão? Conseguiu entender? Então o original ele é o que? Celestial. É o tabernáculo celestial. Guarda isso no teu coração. Tá? Então, aquilo que Moisés fez no tabernáculo terreno, a questão sacerdotal, tudo que envolvia o serviço dentro desse tabernáculo foi baseado no modelo original, que ele viu aonde? No monte. Ou seja, o original não é o de Moisés. Aquele ali é a maquete, é o arquétipo. O original é aonde? Celestial. Então existe um modelo original. Aí eu vou dizer, não preciso mais do templo, porque o templo de Jerusalém, ele é para os judeus. Amados, existe um templo original, que é para nós, a igreja. Aí eu te pergunto, a promessa foi feita aos gentios ou aos judeus? Que nem esse rapaz falou ali. Eu estava usando o contexto judaico. A promessa foi feita para quem? Vamos lá, me ajuda aí. Bota nos comentários para quem que a promessa foi feita. A promessa foi feita a Abraão, amados. Abraão é o original de Ur dos Caldeus. Então Abraão é o que? Gentil. Ele não é judeu. O povo judeu vem a partir de Jacó, que se tornou Israel. A partir dali veio um povo que foi separado e lá para frente, propriamente dito, surgiu os judeus que vêm da tribo de Judá. Tá? Então assim, ó, entenda os fatos que estão descritos na Bíblia. Então a promessa de Deus inicial foi feita com Abraão em Gênesis capítulo 12. Tá? Não foi feita com o povo judeu. A partir de Abraão, cria-se uma classe chamada os hebreus, e a partir de Jacó surge a descendência onde surge um povo chamado, conhecido como judeus, que nós conhecemos até hoje, tá? Que compõe o povo de Israel. Você está entendendo os fatos das coisas? Então guarda isso no teu coração. Existe um modelo celestial. As coisas antes de existirem no plano físico, ela nasce no espiritual. Então aqui que a gente tem uma representação daquilo que é eterno, uma representação do original. Tudo que está nessa terra não é original. É uma maquete, é uma figura, é um tipo de algo que existe no plano celestial. Então quando João fala, eu vi ruas de ouro. Existem ruas de ouro no céu? Não, é ruas como ouro. Então ele pegou algo preciosíssimo, de muito valor, que tem aqui na terra, para comparar com aquilo que ele viu. As ruas lá são de ouro. Queridos, é uma figura. Figuras de linguagem. Tá entendendo? O perigo disso, da interpretação da gente ser... não abrir um leque para a questão figurativa do que está na Bíblia, a gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente está fazendo uma análise textual, para a gente não alegorizar e viajar, tá? No que está no texto, mas também a gente não pode ser engessado. Eu vou seguir que darei, aqui é para judeu, para judeu, para judeu. Não, serve de quê? De exemplo, modelo, porque ali é a maquete do plano físico, do plano espiritual, tá? Espero que isso tenha ficado bem claro na tua vida. Em Hebreus 9:23 vai dizer o quê? De sorte que eram bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que está falando do serviço dentro do tabernáculo. Mas como é que eu vou ignorar agora o Antigo Testamento, tá entendendo? Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do quê? Do verdadeiro. Esse rapaz também comentou depois que o evangelho para os gentios está nas 14 epístolas. Amado, equivocadamente também, tá? Ou seja, a gente já viu que a promessa foi feita a quem? É um gentil. Então tudo começou o quê? Uma aliança com Deus, com um gentil, não com um judeu. E a gente quer anular a Bíblia, como se só as cartas servissem pra gente. Então se eu não lesse o antigo, eu não ia entender o novo. É simples assim. Porque Cristo não entrou num santuário feito o quê? Por mãos, figura do verdadeiro. Então existe
um santuário, existe um templo verdadeiro, que é onde? Celestial, a Nova Jerusalém celestial. Não é a terrena é figura apenas. Porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote cada ano, entra no santuário com o sangue e a lei, tá? Depois eu ler com calma todo o contexto. Porque tendo a lei, olha aqui, a lei de Moisés, amados, tendo a lei a sombra dos bens futuros, a sombra, e não a imagem exata das coisas, é a figura. Ou seja, aquilo que estava lá para o povo judeu é a figura. A aliança dos judeus é a figura da aliança eterna. Pô, pelo amor de Deus, isso é simples. Nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que eles se chegam. Então é figura, é sombra, beleza? Guarda isso no teu coração, tá? Então aqui eu quero encerrar, vou voltar para você aqui. A gente já terminou tudo que eu tinha compartilhar com você, questão bíblica, tá? Espero que você tenha entendido. Mas eu quero agora contar um testemunho bem rápido, breve, sobre isso que talvez sirva para você, tá? Como que eu parei de beber e também coisas que eu vivi na minha família. Então na minha família, meu avô, foi mais próximo, já contei esse testemunho na igreja também. Meu avô era alcoólatra, tá? Ele tomava perfume, era alcoólatra, viciado. E quando meu avô chegava em casa bêbado, era um caos. A paz em casa terminava, porque ele é daquele cara que se tornava agressivo, né? Queria arrumar confusão, contenda, briga. Então meu avô era esse cara. Então eu chegava em casa, se desse uma hora eu queria agredir minha avó, enfim, brigar com meu pai. Tinha uma sequência de coisas que acabava a paz em casa e isso durou, tá? Perpetuou praticamente toda a minha infância entrando na adolescência. Então quando eu nasci, meu avô já era alcoólatra, né? Comigo ele nunca fez um mal diretamente, só indiretamente, quando ele ofendia aqueles que eu amava, né? Não tem como tu não se ofender. Mas minha mãe nunca deixou eu sentir raiva dele, tá? Esse é o ponto. Então eu entrei na adolescência, meu avô, eu entrei na minha juventude de 16, 17 anos, meu avô continuava bebendo pra caramba, tá? Então eu fiquei rapaz, meu avô ainda bebia. Depois ele teve um AVC, que aí ele parou de beber. Hoje ele já é falecido. Mas boa parte da minha vida eu tenho a imagem do meu avô tomando bebida alcoólica e fazendo mal para as pessoas a quem eu amo. Fez coisas boas? Fez coisas boas também. Mas quando ele estava bêbado, que era quase todos os dias, ele era alguém totalmente agressivo, tá, com a nossa família, né? E era alguém que não se libertava daquilo, tá? E uma vez minha mãe teve uma experiência que ela foi numa igreja e meu avô tinha entrado bêbado lá e tudo. Aí um rapaz chegou pra ela e falou assim, olha, o que ele é teu? Aí minha mãe falou assim, meu pai. Aí minha mãe falou assim pra ele, ó, não sei se foi exatamente assim, mas é o que eu lembro. Aí esse rapaz falou pra minha mãe que me contou. Falou assim, ó, continua orando por ele, porque eu olhava pra ele e eu vi uma alma que clamava por socorro. Então assim, ó, era alguém que fazia mal pra si mesmo, mas meu avô caía bêbado nas sarjetas, crianças vinham roubar o dinheiro da carteira dele, isso na rua. Ele caía dentro de valão, eles tinham que buscar. Até a situação que ele estava comendo um sapo dentro do valão praticamente, mastigava caco de vidro. Então assim, ó, comia coisas que não é para um ser humano comer. Então era uma situação bem deplorável, sabe? E a família tentando ajudar e era alguém que não conseguia deixar-se ajudar. Então era uma alma que se tornou cativa do vício, da bebida. Guarda isso. Então a bebida ela não é inofensiva. Tu não pode usar ela, a Bíblia não me proíbe e eu vou beber deliberadamente. Você tem que ter cautela, tem que ter prudência, tem que ter sabedoria quando for beber. Ninguém vai te condenar se tu tomar um copo de vinho numa ocasião especial. Ninguém vai te condenar se você tomar a sua cerveja na sua casa, sem ninguém ver, sem gerar escândalo. Ninguém vai te condenar por isso. Isso é uma escolha tua com Deus. Se você entende que você deve fazer isso, que você pode fazer isso, se a sua consciência não te condena, mas pô, show de bola, não sou eu que vou te condenar. Isso é muito particular teu. Desde que não cause escândalo para o evangelho, desde que não traga mais influência para tua família, para tua casa, show de bola, é uma escolha tua, tá? Então assim, ó, cada um vai responder pelas suas escolhas, pelas suas atitudes, beleza? Então esse é o primeiro ponto que eu quero dizer, a bebida não é inofensiva. Existem casos que ela traz destruição, assim como a droga, tá? Por mais que seja algo lícito, é algo perigoso, tá? Então assim, ó, a minha esposa era alguém que bebia muito, ela conta o passado dela, né? Até falei pra ela contar esse testemunho aqui, talvez depois ela tá gravando vídeo pra agregar aqui nessa live. Tá aí alguém que hoje não faz falta, ela não toma mais, porque ela decidiu não fazer isso, tá? E amém por isso. Ela não julga, não tá sendo exemplo pra ninguém, vamos dizer assim, tá? E nós não somos exemplo, tem que fazer o que o Thiago não bebe, eu não vou beber. Amados, é particular e pessoal teu. Eu já tomei bebida alcoólica, só que uma certa vez, e foi basicamente esse texto que a gente acabou de ver de ler, 10, 29, que eu parei de beber. Eu fiquei uma semana na casa de um amigo, tá? E ali eu tomei uma cerveja junto com eles. E a maioria toma bebida alcoólica para socializar. A realidade é essa. Então tá num ambiente ali que quer socializar, toma bebida alcoólica para ficar mais solto, ficar mais leve, tá? Enfim, seja para paquerar, para adorar alguém que está ali. Mas enfim, a bebida alcoólica tu nunca toma lá porque é gostoso, porque é bom. Então não é por isso, tá? Algumas pessoas podem ter esse prazer inato de berço, mas existem outras que é só para socializar. A realidade é essa.
Então a gente faz as coisas porque a gente quer se sentir parte do meio. Então se tu tá num lugar onde ninguém bebe, tu não vai fazer questão de beber, tenho certeza. Mas se tu tá num lugar onde só tu não bebe, tem um monte de gente bebendo, tu vai se sentir constrangido naquele lugar. Tá? Isso ocorre independente de idade. Tá? Isso aí é questão de maturidade. Hoje sou bem maduro quanto a isso. Mas eu fiquei na casa desse amigo, tá? Tomei uma bebida ali, juntamente com ele, era final de ano, festa, tá? Enfim, tomei, fiquei meio ali, tá? Show de bola, não tinha o costume de beber. E tá, eu fiquei aquela semana toda, não orei bem, eu fiquei ouvindo músicas seculares naquele lugar. E quando eu voltei de viagem, que eu fui para meu quarto orar, parecia que o meu relacionamento com Deus não estava o mesmo, sabe? Eu senti uma certa resistência, e eu senti uma certa tristeza no meu coração. Eu sei que não estava a mesma coisa. Então quando eu fui orar, falar com o Espírito Santo de Deus, ele me levou a esse texto bíblico e ele me mostrou que os sacerdotes eram separados para o Senhor. E como eu disse no vídeo do Rio, se você viu, em Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6, vai dizer que todos aqueles que creram em Jesus foram lavados do seu sangue, foram purificados dos seus pecados, foram feitos reis e sacerdotes, amados. Então existe um sacerdócio real para quem entrou no reino de Deus. Nós precisamos acessar essas duas posições, porque nem todos que estão no reino acessam a posição governamental, podemos fazer um vídeo sobre isso, e nem a posição sacerdotal. Então a gente precisa compreender isso. O sacerdote é ser separado para algo, separado ao sagrado. Então Deus mostrou que a bebida alcoólica para a minha vida é algo que não cabe. Para aquilo que Ele tem para fazer na minha vida e através da minha vida, não cabe. Não estou dizendo isso aqui de forma individualista, Tiago, você é homem de Deus, Deus separou. Não, é um chamado. Cada um tem uma vocação em Cristo. E eu entendi que eu tinha uma posição sacerdotal e o Espírito Santo me trouxe a consciência da importância e da responsabilidade que é carregar isso. Então, existe um ministério, eu exerço uma atividade ministerial, não estou falando física, estou falando espiritual. Existe um depósito ministerial sobre a minha vida, Márcio. E eu preciso respeitar isso. Então, o Espírito Santo me fez um pedido para não tomar bebida alcoólica, tomar bebida forte. E a partir daquele dia eu não bebi mais. Nem para socializar, nem uma gotinha, nem nada. Opção minha, escolha minha. O Espírito Santo me convenceu a isso. Por isso que o título do vídeo foi: você pode estar ferindo o sacerdócio que há sobre a tua vida. Então isso é individual de cada um. Se você não reconhece um sacerdócio sobre a tua vida ainda, pelo menos hoje, veja você que está vendo esse vídeo, você toma a sua bebida, o seu trago. Não estou te acusando, não estou te trazendo peso. Mas se você não reconhece um sacerdócio sobre a tua vida hoje, amado, não tem problema nenhum sobre isso. Mas que o Espírito Santo possa abrir os teus olhos para essa realidade. Tá? Aí o camarada fala, tá pegando um contexto do Antigo Testamento e tá achando válido. Figura de uma realidade. Existe um sacerdócio real. Tá? Existe um sacerdócio real. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Apesar de beber, ele ter bebido bebida alcoólica por conta do contexto cultural da época dele, é bem diferente do nosso contexto hoje. Então Jesus tomava bebida alcoólica porque era a bebida para acompanhar a refeição da época. Tá entendendo? Hoje a gente bebe o quê? Para socializar, para estar na festa, para ficar mais descolado, mais solto, para dançar uma música sem vergonha, para falar besteira, porque eu tô bêbado, porque justifica o falar aquilo que tu tá pensando. Às vezes você sóbrio não falaria algo que você bêbado fala, aí as pessoas consideram, não, ele tá bêbado, pode deixar. Então tem certas verdades que você quer dizer, mas você não diz quando está sóbrio, então você aproveita da bebida para usar uma capa para dizer aquilo que você quer dizer. Tá ficando claro? Amados, espero que você tenha entendido isso, essa diferença. Já ficou longa a live, já ficou extensa. Eu não quero que seja longa. Esse quadro aqui é para ser curto, é para ser um quadro mais devocional, tá? Mas esse tema é muito importante. Eu corri aqui e eu quis abordar com vocês. Eu acredito que eu não esqueci de nada. Esses dois testemunhos foram parte da minha vida. Então você faz o que hoje? Tiago, devo ou não beber? Faz uma análise pessoal da tua vida. Vê se você tem condições ou não de tomar uma taça de vinho, tomar um copo de cerveja na sua casa, enfim. Veja, faça uma análise tua. Vê se aquilo não está gerando escândalo para você. E nem para o reino de Deus, nem para o evangelho. Você que é cristão, tá? Eu estou falando aqui para cristão, mas essa live aqui é para cristão. Não estou fazendo live para quem não é crente e não conhece Jesus. Se você não conhece Jesus, você precisa o quê? Alcançar a salvação. Crer em Jesus e ser batizado no seu Espírito. Os critérios de Marcos 16:16. Show? Então estou falando para cristão. Se você é cristão, analise a sua vida. Veja se você enxerga um sacerdócio. Ore ao Espírito Santo de Deus e veja se isso é para você ou não. Tá, Marcos? Imagine um pastor de igreja, tá? Alguém que tem um cargo pastoral numa igreja. Aí o pastor vai pro barzinho tomar um. Aí passa o membro, que tinha problema com bebida, cachaça. O pastor tá bebendo, vou beber também. Aí o cara se torna o que? Alcoólatra, se torna num vício, se perde. O pastor vai ser responsável por aquela vida, Márcio. Porque ele é o que? Alguém de influência separado para uma função ministerial, para um cargo espiritual. A responsabilidade aumenta. Não acha que você vai ser separado, vai ter uma missão, vai ser reconhecido como homem e mulher de Deus perante os homens, que Deus se separou para algo. E a responsabilidade vai ser a mesma do Joãozinho
que só tem a fé salvífica, que tem a Bíblia dele como base de fé, Cristo Jesus, está ali, tá entendendo? São pesos e medidas diferentes. A Bíblia vai dizer quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, quanto mais é dado, maior é o nível de renúncia. Guarda isso. Então, se você é ministro de Deus, você vai precisar fazer uma análise. Se você quer viver coisas mais profundas no Senhor, você vai precisar fazer uma análise. Existirão coisas que você vai precisar se abster. Talvez alguma delas seja até a bebida, tá? Então, assim, eu não estou dizendo que é pecado, que não é, mas faça uma análise da sua vida. Amém, meu amado? Então, eu vou orar por tua vida agora e vou encerrar essa live. Amém? Senhor amado, que o Senhor possa trazer clareza ao entendimento dos meus irmãos, que eles possam compreender, Pai, o que a tua palavra diz, a verdade que está prevista na tua palavra. Espero ter contribuído, Deus, com a vida deles, com o ministério deles, com a casa deles. Na verdade, o Senhor, através da minha vida, porque tudo é por ti, tudo começa em ti, tudo termina em ti. Isso não é um jargão, isso não é uma frase pronta, Pai. Isso é uma verdade, isso é uma realidade que precisa imperar na nossa vida. Por isso que eu abençoo, meu Deus, meu Pai querido, neste momento. Libero das tuas bênçãos sobre a vida dos meus irmãos, que eles possam ter entendimento, conhecimento, que eles possam fazer as coisas com sabedoria, com moderação, Papai amado, entendendo o chamado que tem na vida deles, o chamado que o Senhor tem para eles, a separação que o Senhor tem para eles, se houver, Papai amado, e que eles possam viver a plenitude do teu Espírito e a plenitude ministerial sobre a vida deles. Pai, eu libero das tuas bênçãos sobre os meus irmãos, que eles possam entender isso aqui, não se sair daqui chateado, ferido, magoado, né? Não se sentir daqui com peso, como se tivesse uma acusação sobre eles, porque não foi esse o intuito desta live, Papai amado, mas sim trazer esclarecimento sobre esse tema tão polêmico. Que o Senhor possa fazer ecoar, meu Deus, meu Pai querido, essa inspiração aonde o Senhor achar necessário. E tudo venha ser para a honra e glória do teu santo nome. Pai, abençoa essas vidas, aqueles que vão assistir depois, que o Senhor possa abençoar a casa e a família deles, e que aquele que está nesse vício da bebida possa ser liberto agora pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo, e aquilo que mantém seus filhos cativos, Papai amado, seja quebrado agora, toda amarra, pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Receba dessa bênção. Você que tem problema com álcool, procure ajuda, se liberte disso, daquilo que te aprisiona, não faz bem para você e não provém de Deus. Pois Jesus veio para te trazer libertação e te dar uma vida em abundância. Isso aqui é bíblico, tá? Então você venha ser livre das amarras do adversário. Amém, queridos? Deus abençoe a tua vida. Espero ter contribuído, que essa live possa te ajudar. Lembrando, Mateando com Jesus é um devocional. Eu vou entrar durante outro dia, não estamos fixos no sábado. Pode ser sábado, pode ser durante a semana. Conforme Deus for me dando a inspiração, eu vou entrar e vou ministrar aquilo que Deus está falando comigo para aquele momento. Esse é o intuito, eu não quero reter nada, quero transmitir. Tá? Então, segunda-feira eu te espero para a gente ir pro nosso estudo de Lucas, no capítulo 20, que a gente vai ver agora na segunda-feira. Estamos quase encerrando o curso completo de Lucas, está gratuito para você. Não deixe de conferir a playlist, amados. Tem uma playlist aqui, curso do livro de Lucas. Pega ali maratona, em vez de ver Netflix no final de semana, vai fazer aquilo que vai fazer bem espiritualmente para você, que vai te trazer um crescimento espiritual. E maratona os vídeos ali, bota no 1.2, né? Você que não tiver paciência, né? Porque são lives mais extensas, porque é uma live de estudo, a gente esmiuça versículo por versículo e faz um geralzão de cada capítulo. Deus te abençoe e até o próximo Mateando com Jesus. Deus abençoe a tua vida e até a próxima.